Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de dever cumprido e qual o seu papel nessa jornada, inclusive o papel CELCMP. Vamos lá. Então, assim, manter o foco foi meu maior desafio, porque todo dia aparece uma oportunidade nova, alguém querendo me oferecer alguma coisa para eu fazer com essa pessoa e viver o sonho dela. Aí eu aprendi que viver o sonho das outras pessoas não vai levar o meu sonho adiante. Até que a gente consiga realmente ter aí o nosso negócio funcionando, eu acredito que trocar de foco faz com que a gente divida a porcentagem de atenção que a gente dá ao nosso negócio. Tem gente que sai fazendo uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, uma dá certo, outra dá errado, outra dá certo, outra dá errado, outra não dá certo, aí a maioria dá errado e no final das contas se perde em tudo que está fazendo porque não tem foco naquilo que está fazendo. Eu estou durante 8 anos fazendo uma coisa só. Claro que dentro dessa coisa tem uma diversificação, porque se uma coisa dá errado, a outra coisa me rende um dinheiro para eu me manter. E isso também é importante. Mas diferenciar o foco é mais complicado, porque quando eu faço uma coisa aqui e outra totalmente diferente ali, se eu dou atenção a duas coisas, eu já dividi meu foco. Independente se aqui estou dando 10%, ali 90%, estou dividindo foco. E o que a gente construiu durante esses 8 anos aí? Primeiro, uma metodologia. Essa metodologia baseada em marketing, vendas e retenção, para eu entender como é que aquilo funcionava. Como que eu juntava essas peças, como que eu trazia clareza sobre o que eu precisava fazer para vender no digital. E não pense você que é fácil, não é fácil. Não pense você que é só chegar ali e entender como é que faz um lançamento, porque se fosse assim eu estava bilionário, porque entender de lançamento eu entendo. Mas não é isso, é mais, vai além. Você precisa juntar peças, precisa entender, precisa aplicar aquilo, entender como que aquilo funciona na verdade, porque nem sempre tudo que vão te falar vai funcionar para você como funcionou para as outras pessoas, por mais que aquilo seja mirabolante. Até mesmo o que eu vou te ensinar, nem todas as vezes o que funcionou para mim vai funcionar para você, porque cada um é cada um. Agora, se eu te der um caminho onde te encurte o teu tempo, te encurte o teu caminho, vai facilitar a vida. Eu moro numa cidade chamada Teresópolis. Aqui tem várias montanhas. Para que eu pudesse chegar no topo de uma dessas montanhas que eu não conheço, que eu nunca fui, eu sempre fui com um guia. Por quê? Porque o guia conhece o caminho, ele sabe para onde que tem que ir, ele sabe o caminho que tem que percorrer. A maioria das vezes as trilhas que tem, elas são fechadas, ela tem uma trilha, mas ela tem várias bifurcações que podem te levar para o caminho certo, mas também pode te levar para o caminho errado. E essa divisão de foco eu enxergo exatamente dessa forma. Eu posso ir daqui ao Rio de Janeiro em 1 hora. Eu moro numa cidade que fica a 90 quilômetros do Rio de Janeiro. Mas se eu entrar em Guapi, se eu entrar em Suruí, se eu entrar em Magé, se eu entrar em outros lugares, eu vou chegar no Rio? Vou. O problema é que eu vou ter que demorar 10 horas para chegar no Rio se eu for entrando de cidade em cidade. E é isso que acontece quando a gente desvia o nosso foco. A gente desviando o foco, ele vai cada hora te tomando tempo daquilo que você precisaria chegar em 1 hora, você vai chegar em 10 horas. Então o que eu fiz? Eu foquei em dar resultado para o que eu quero fazer. Eu atendi empresas do Brasil inteiro aí, fazendo a parte de marketing digital como uma agência. Nunca perdendo foco de onde eu queria chegar. Quando eu desenvolvi essa metodologia, eu apliquei essa metodologia nas empresas para ver se ela funcionava, e funciona. Então eu constatei que aquilo funcionava. O problema é que nós estamos num mundo volátil e tudo muda. E quando mudou, a minha percepção foi: a inteligência artificial vai mudar isso tudo que eu planejei aqui. Eu comecei a estudar a inteligência artificial para poder entender como é que ela ia mudar aquilo que a gente estava fazendo. E aí eu entendi que a inteligência artificial ela não vai mudar o que eu já fiz, ela vai amplificar o que eu fiz. Porque a forma que eu fiz antes era uma, a forma que a inteligência artificial aplica aquilo que eu fiz agora é outra. Então eu sempre quis
chegar num determinado momento que eu não precisasse ficar no operacional. Por isso que eu saí da parte de agência e eu trabalho hoje com mentorias. Só que eu entendi que a inteligência artificial, ela transformou o conhecimento numa coisa commodity. O que é transformar o conhecimento numa coisa commodity? É que o conhecimento hoje está muito fácil. Se você antes já tinha o conhecimento através do Google, você chegava lá no Google e perguntava para ele e te respondia as coisas, agora ficou pior ainda, porque agora eu chego na inteligência artificial e pergunto uma coisa para ela me explica como é que aquilo funciona. E aí foi pensando nisso que eu cheguei à conclusão do seguinte: cara, a inteligência artificial, ela é o diferencial que a gente vai ter hoje sendo mentor, então sendo guia. Eu sou o teu guia para te levar aí pegar na tua mão e te mostrar o caminho. Só que a inteligência artificial, ela vai te botar numa cadeirinha, uma cadeirinha daquelas de teleférico, e vai te levar lá no alto da montanha. E é isso que vai acontecer. Só que para você chegar até a cadeirinha do teleférico, aonde você vai sentar na cadeirinha e subir a montanha, você precisa de um guia para te levar lá. E aí eu entendi que a inteligência artificial, ela é mais isso do que qualquer outra coisa. Ela não vai tirar teu emprego, ela não vai roubar teu emprego, não. Ela vai sim te substituir por alguém que sabe usar a inteligência artificial melhor que você para fazer as coisas que você faz. Então você precisa estar integrado como que a inteligência artificial funciona. Estudando daqui e dali, eu cheguei à conclusão que a inteligência artificial, ela não é uma ferramenta. Como assim, Márcio? Ela não é uma ferramenta, ela não é uma coisa para você pegar e usar assim, eu vou chegar ali no chat GPT e vou perguntar para ele as coisas e ele vai me responder e tá tudo certo. Isso é ferramenta. Agora, eu comecei a pensar com a minha metodologia já assim, apurada, já entendendo como ela funcionava, como que eu vou aplicar essa inteligência artificial nessa metodologia. E foi aí que eu desenvolvi isso aqui. Isso é o SOIA. O que é o SOIA, Márcio? Sistema Operacional com Inteligência Artificial. O que ele faz? Eu comecei a entender que a gente não tinha um sistema onde a inteligência artificial fosse uma ferramenta. E sim, ela é o cérebro. Ela que conecta todas as áreas. Ela que conecta as áreas que eu estudei, que eu entendi, que eu coloquei na metodologia. E aí eu entendi que ela não é uma ferramenta isolada para fazer uma tarefa, ela é o que une todas essas coisas aqui. Mas eu preciso entender de tudo isso que você está colocando aí? Hoje mais não, e eu vou te explicar por que você não precisa mais entender. Daí eu ser o guia, eu ser a pessoa que está te ajudando a entender como que isso funciona. Por quê? Porque se eu tenho um cérebro, que ele é a inteligência artificial, que ele conecta todas as áreas, e essas áreas, de um lado nós temos aqui os pilares, do outro lado nós temos as ferramentas de tração, eu já entendi isso aqui, eu já comecei a entender isso aqui há muito tempo, eu já apliquei cada uma dessas etapas aqui em várias empresas, então eu já comprovei que isso aqui funciona. O que eu fiz agora? Eu criei agentes que eles vão te ajudar em cada uma dessas áreas. Mas Márcio, eu vou ter que entender de prompt? Não. Márcio, eu vou ter que entender de OKR, RevOps, DevOps, Growth, GTM, Data Intelligence? Não. Você só vai ter que aprender a entrar no chat GPT, acionar o agente e o agente vai conversar com você em linguagem natural. Esse foi o grande diferencial, a grande mudança tá aí. Porque agora você não precisa mais de um curso, você não precisa mais de um mentor, você não precisa mais de ter que aprender lendo um livro. Você pega aquele ensinamento daquilo que você quer resolver e esse ensinamento já está dentro do agente. Eu já tive o trabalho de criar o prompt, de botar as instruções, de colocar ali o conhecimento, de determinar o caminho, fazer tudo com que você já tivesse tudo isso pronto. E agora que você tem tudo isso pronto, o que você vai fazer? Você vai usar esse conhecimento fazendo perguntas para que ele, com o conhecimento já adquirido dentro dele, responder as tuas perguntas sobre aquele assunto que você precisa. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas isso é o que muda tudo. Por que muda tudo? Porque antes, eu como o guia, eu como o mentor, eu te daria funções,
trabalhos. Ó, você vê esse vídeo aqui, você assiste esse curso aqui, são tantas aulas, tantas horas de aulas, para você formular o conhecimento na tua cabeça, para você entender o que eu estou falando, e eu vou vir aqui, vou te explicar o que você tem dúvida, e a gente vai seguir nesse caminho. Não é mais assim. Quando eu tenho um agente, eu te entrego o conhecimento já adquirido, já pronto, já preparado, e você, através de linguagem natural, sem precisar entender de prompt, você vai acionar o agente vai te responder as perguntas referentes àquilo que você tem dúvida. Então você tem uma empresa, aí você não sabe como é que você faz o marketing digital, quais as ferramentas que você usa, como é que você faz para usar as estratégias, você não tem ideia de como que faz a distribuição, você não entende de processo. Aí você vai lá e coloca para ele assim, o agente cérebro, que é o que está no centro dessa história aí, a inteligência artificial, é um agente que ele foi preparado para diagnosticar o teu problema. E aí ele vai entender de você, através das tuas respostas, o que você tem dificuldade. Márcio, eu estou começando do zero, eu preciso de tudo. Beleza, você vai chegar no agente principal ali, que é o cérebro, que eu chamo ele de SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial, e vai virar para ele e falar assim, olha, eu preciso começar do zero a organizar o marketing da minha empresa. E aí ele já detectou que já sabe que você não sabe nada. Então ele vai pegar e vai te levar para um dos agentes que nós preparamos, e são 50 agentes que nós preparamos, para você ter entendimento de como que você começa do zero. Ah, Márcio, mas eu já sou intermediário, eu já tenho uma ferramenta de automação, eu já tenho equipe, eu já tenho as coisas dentro da minha empresa funcionando, agora eu quero escalar, eu quero aumentar, eu quero melhorar, eu quero crescer. Aí ele vai te direcionar para um agente de Growth Hacking. Porque no agente de Growth Hacking ele está preparado para te ajudar a crescer. Ele vai te levar para o agente GTM, onde eu tenho Go-to-Marketing, para poder integrar os sistemas de marketing, vendas e retenção. Ele vai te levar para um agente de Data Intelligence, para você entender quais são os dados da tua empresa, para você crescer. Ele vai te levar para o agente de OKR, para você entender quais são as metas e os objetivos que você tem que traçar para poder chegar no crescimento que você quer. Ele vai te levar para o HeavyOps, para você entender quais são as receitas que você tem que gerar para poder gerar crescimento. Ele vai te levar para DevOps, para você entender quais são as tecnologias que você tem a teu dispor para poder proporcionar esse crescimento. Ah, Márcio, minha empresa já está voando, eu já tenho aí resultados, eu só quero melhorar tal parte assim, assim. Olha, eu acho que meu time precisa de mais treinamento. Ele vai te levar para a área de pessoas, vai te ajudar a entender como que você treina essas pessoas. Meu SDR não está conseguindo fazer conversões, eu tenho uma ferramenta aqui, um agente que fala sobre SDR. Meu CS não está conseguindo resultado, eu tenho uma ferramenta que ajuda na parte de Customer Success, e aí ele vai te ajudar no sucesso do cliente. Márcio, eu agora criei um curso, eu preciso fazer um lançamento. Aí ele vai te direcionar para um outro cérebro que é responsável por lançamento. E aí esse lançamento vai ajudar você a entender como que você constrói o teu lançamento. Então tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, se você entrar no meu site, você vai ter algumas funções dentro do site. Tem o SOIA, que são 20 agentes para te ajudar, mais o cérebro. Tem o LinkedIn, mentor de LinkedIn. Se você não tem uma conta no LinkedIn, ele te ajuda do zero. Se você tem uma conta, ele te ajuda a fazer as postagens. Se você quer usar o Sales Navigator para alavancar suas vendas e achar os decisores, você tem como aprender sobre o Sales Navigator dentro do LinkedIn. Só que o Sales Navigator é uma ferramenta paga, e aí você tem que realmente ter um entendimento melhor e pagar uma ferramenta nova, mas ele vai te ajudar passo a passo. Depois eu tenho aqui um arquiteto de campanhas, porque você precisa distribuir teus conteúdos de forma paga. E aí você tem ali um arquiteto de campanhas para te ajudar no Meta Ads, no Google Ads, no LinkedIn Ads e por aí vai. Ele vai estar do teu lado passo a passo te ensinando. Depois você vai ter ali o lançamento digital, onde o lançamento digital eu tenho um mapa. Esse mapa foi desenhado para você, para te ajudar. E esse mapa, ele vai ter ali 12 passos para você dar nesse mapa para você fazer um lançamento. Só que para cada passo desse que você vai dar dentro desse mapa, nós temos um agente que te ajuda para você chegar na medalha 10K. O que é medalha 10K, Márcio? É uma medalha do Hotmart,
onde você faz 10 mil reais em vendas. Então você vai ter um infoproduto, vai fazer um lançamento desse infoproduto, vai seguir os passos do mapa para você. Cada passo do mapa tem um agente especializado para te ajudar. Então nós temos 12 agentes aqui, mais o cérebro que vai te ajudar a entender como que você vai seguir os passos daquele mapa. E qual a diferença disso aqui agora para o que eu tinha antes? Antes eu te dava um PDF com algumas coisas explicando como que dava cada um dos passos. Agora eu te dou os agentes prontos para você pegar os agentes e usar e fazer perguntas. Ele vai te indicar o caminho que você tem que percorrer para você chegar lá no final e fazer um lançamento. Então você não se perde. Por que você não se perde? Porque eu estou te orientando. Eu agora consegui colocar o meu conhecimento sobre lançamento dentro da área de um agente onde ele vai te direcionar. O cérebro vai identificar qual é em qual parte do mapa você está. E aí quando ele identificou isso, a tua dificuldade, Márcio, eu não sei fazer, por exemplo, eu não sei quem é a minha persona para o meu lançamento. Ele tem aqui um criador de persona através do agente e ele ainda vai fazer o entendimento do perfil comportamental da tua persona. Eu não sei fazer os funis, aí tem aqui um agente que vai te ajudar a fazer os funis de lançamento. Eu não sei fazer os posts, eu não sei fazer copy, eu não sei fazer storytelling. Nós temos aqui um agente de narrativas que vai te ajudar a escrever os textos em velocidade relâmpago e que são formatados em estruturas convincentes, já com storytelling, já com copy. Tudo que você vai fazer já tem uma razão de existir, porque tudo isso foi educado dentro do agente. Depois eu tenho o criador de VSL, são vídeos com página de vendas. Aí você também tem ali, ele vai te ajudar. Todo esse site aqui foi construído através do criador de VSL, porque ele me dava passo a passo o que eu tinha que colocar, as imagens que estão aqui, os textos que estão aqui, os textos que estão aqui, e as coisas que eu escrevi aqui, e tudo isso foi feito através desse nosso agente aqui de criador de VSL. Por quê? Porque isso aqui é uma VSL. Isso aqui é uma página onde tem um vídeo, onde tem uma carta de vendas, onde tem um botão para você ativar o cérebro. E a grande notícia é que a gente está com uma oferta até o final desse mês de julho, que eu estou te dando não só um agente, ou então um cérebro, ou então só o Sóia, que são 21 agentes, ou só o de lançamento. Não, estou te dando 50, são 50 agentes. Ou seja, todos os agentes que tem dentro do nosso site, eles estão saindo por apenas R$ 297. Isso é até ridículo esse preço, porque isso quer dizer que eu estou vendendo um agente que eu demorei 18 anos para poder entender como que eu construía esse agente, e eu estou te dando ele por R$ 6 por 6 meses. Cada agente custa menos de R$ 6 por 6 meses. Isso aí é para você começar logo, não é para você ficar com medo de investir, não é um valor absurdo, não estou cobrando 4, 5, 10 mil como as pessoas cobram para entregar muito menos do que isso aqui, porque isso aqui eu não estou te entregando um curso para você assistir uma aula, eu não estou te entregando 10 videoaulas no Hotmart, eu não estou te entregando 20 horas de conteúdo para você ficar estudando igual um maluco, não. Eu estou te entregando conteúdo dentro de um agente que tem um caminho para percorrer, que ele te ensina passo a passo como você resolve cada uma das dores que você tem. Se teu problema é lançamento, tem aqui. Se o teu problema é fazer campanha de mídia paga, tem aqui. Se teu problema é criar tua marca pessoal dentro do LinkedIn, tem aqui. Se for para gerar oportunidades, vender dentro do LinkedIn, tá aqui. Se for para você fazer a tua empresa, estruturar a tua empresa com a parte de marketing, vendas e retenção, tá aqui. Então tudo que você precisar para a tua empresa na parte de marketing, vendas e retenção, lançamento, campanha de mídia paga, tá aqui dentro desses 50 agentes que eu desenvolvi dentro do Sóia. E tudo isso sai por apenas R$ 297. Como são 50 agentes, são R$ 6 por agente. E é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui nessa live hoje, que eu vim falar com vocês de que o meu sentimento de dever cumprido, esse é o meu dever foi cumprido. Eu criei tudo isso,
estruturei tudo isso, estou há 8 anos desenvolvendo uma metodologia, botei ela dentro de um sistema, criei o primeiro sistema que existe hoje dentro do ChatGPT, com o cérebro organizando, orquestrando toda a comunicação, fazendo com que você tenha resultado imediato, resolvendo o teu problema em tempo real. Você vai ter ali ajuda de 50 agentes para você não tomar mais decisão no achismo, você vai ter dados, entender como que você coleta esses dados, entender como que você faz para poder entender melhor a tua empresa e como que você usa esses agentes para servir de mentores para você. Só que assim, o meu papel eu já fiz. Montei isso tudo, estruturei isso tudo, criei isso tudo, botei os agentes para funcionar, já testei cada um deles, já vendi para algumas pessoas, já tem outras pessoas testando para poder entender, pessoas que têm um pouco mais de conhecimento para poder me dar os feedbacks que essas pessoas vão ter sobre isso que eu montei. Então a minha parte eu fiz. Agora, qual é o teu papel nessa jornada? O teu papel nessa jornada é comprar isso aqui imediatamente, antes que o tempo acabe, antes que eu venda mais caro, porque eu sei que isso vale muito mais do que R$6 que eu estou cobrando. Mas, como isso é uma coisa nova, como isso é uma coisa que a gente está lançando agora, que poucas pessoas têm entendimento de inteligência artificial, poucas pessoas têm acesso, mas você pode ter acesso porque você não precisa entender de prompt, você não precisa entender de inteligência artificial, você não precisa entender de nada. A única coisa que você precisa fazer é acionar o agente, conversar com ele, ele vai te fazer umas perguntas, de acordo com as tuas respostas para essas perguntas que ele vai fazer as perguntas de acordo com o conhecimento que eu embuti dentro dele, que eu embarquei dentro dele, você vai responder e ele vai identificar qual é a tua dor. Ele identificando a tua dor, ele vai te direcionar para um agente que resolve a dor que ele identificou. E é simples assim, você não precisa entender de nada, você não precisa entender de marketing, você não precisa entender de vendas, você não precisa entender de nada. Você só precisa de dizer para ele, ó, eu tô nesse estágio, momento atual. Agora eu tenho a expectativa de que isso vai resolver meu problema de forma assim, 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 em tanto tempo. Depois ele vai te entender qual é a tua dor, o que está acontecendo na tua empresa, o que você vai dizer para ele que ele está querendo saber, qual é a tua dor. Entendeu a dor, ele vai te mostrar que se você não resolver aquela dor, você vai ter esse problema, e depois ele vai te dar a solução. Vai no agente tal, e esse agente vai resolver essa dor que você trouxe para mim aqui através dessa resposta que você me deu. E é isso que faz a diferença desse sistema de agente para um chat GPT normal. O chat GPT normal você vai ter que entender de prompt, vai ter que entender como pergunta, vai criar um prompt para ele resolver um problema para você. Ele vai resolver? Vai. Mas ele não está orientado para resolver aquilo que você tem de dor específica. E você vai ter que entender de prompt. Já com o uso do agente, você não precisa entender de prompt. Você simplesmente vai usar o agente para você poder resolver uma dor que você tem. E ele vai estar preparado para te levar no caminho que você precisa resolver aquele problema que ele detectou. Então agora ficou muito melhor de você aprender, de você aplicar, de você ter um agente para te ajudar. Por quê? Porque esse agente ele vai estar pronto para resolver um problema que você tem. E é isso que é a diferença de você usar os agentes para resolver suas dores dentro do ChatGPT e você usar o ChatGPT para poder resolver suas dores. Então qual é o teu papel nessa jornada? O teu papel nessa jornada é usar todo esse conhecimento que eu estou te oferecendo aqui para resolver as dores da tua empresa, para resolver a dor do teu lançamento, para resolver a dor do teu LinkedIn, para resolver a dor das tuas campanhas de mídia paga. Se antes você tinha que escutar 1000 vídeos para depois chegar a uma conclusão de como que você cria uma campanha, e na hora de criar a campanha você ainda ia ficar com dúvida e não ia ter ninguém do teu lado para te ajudar, agora você pega ali, fala, eu quero vender tal produto e tal, assim, assim, para tal pessoa. E aí o nosso agente já está preparado, porque ele já entendeu o que você quer. Ele vai te falar, ó, isso aí é melhor você vender aqui no Google Ads, isso aí é melhor você vender aqui, ó, no Meta Ads, isso aí é melhor você vender aqui, ó, no LinkedIn Ads. E se você for entrar ali, vai fazer no Meta Ads, beleza, então ele vai te explicar, ó, o objetivo da campanha é X, você que tem que falar isso, ele vai entender qual é o problema que você resolve, porque se você está vendendo alguma coisa por uma campanha, você tem que ter um
uma coisa que transforme a vida das pessoas. Ele já está entendendo disso. Ele sabe que ele precisa entender qual é a transformação que o teu produto vai ocasionar nas pessoas. Quem são essas pessoas que você quer vender? Eu quero vender para setor tal, setor tal, setor tal, nicho isso, nicho aquilo outro. Depois que ele entender isso tudo, ele vai criar campanha para você dentro do Meta Ads e vai te mostrar como que você faz para criar aquela campanha dentro do Meta Ads. E ele vai estar do teu lado. Você chegou num ponto, travou, não sabe o que vai fazer, o que você faz? Copia a tela, cola nele e fala assim, ó, tô aqui, preciso resolver isso aí, como é que eu faço? Ele vai te explicar. Olha o que aconteceu, galera. Você está diante da revolução do ensino de inteligência artificial na tua frente. Porque se antes você não podia contar com ninguém, tinha que se virar sozinho, agora você tem um agente que te ajuda passo a passo. Trabalha com duas telas, uma tem o agente e a outra tem a campanha. Vai fazendo a campanha seguindo o que o agente está falando. Se você discordar dele, você fala para ele, olha, isso aqui eu não acho que poderia ser assim não, poderia ser assado, o que você acha? Ele vai te dizer por que deve ser daquela forma, ou vai concordar com você e vai fazer da tua forma, mas vai adequar aquilo que ele está te oferecendo. Porque ele sabe mais do que a gente, sabe mais do que eu, que criei ele, como é que não vai saber mais do que quem está fazendo a campanha? Então assim, você agora tem uma cabeça experiente atrás de um agente que tem toda a inteligência da internet para te ajudar a criar as coisas que você precisa no digital. Então se você hoje ainda não entendeu o que eu estou falando, compre esse agente ontem. Porque ele é que vai te ajudar, não sou nem eu que vou te ajudar não, quem vai te ajudar é o agente. Ele sabe tudo, ele já tem o conhecimento, ele só não tinha a direção. Eu agora estou dando para ele a direção, como que ele deve te levar na trilha que você tem que seguir para chegar no topo da montanha. E isso revoluciona todo o entendimento que a gente tinha antes. Porque se antes eu tinha que entender das coisas, interpretar as coisas para depois aplicar, e quando aplicar, testar para ver se funcionava, eu agora já começo a ir perguntando como que eu resolvo e já tenho a resposta que é a solução do problema que eu tenho. E ele ainda me acompanha nessa jornada. Ele me acompanha nessa jornada para que ele possa me levar no caminho que eu quero para poder chegar lá no final do processo que eu estou fazendo. Então assim, mudou tudo. Isso muda tudo. Isso muda toda a forma que a gente tinha de aprender. Porque se a inteligência artificial antes não existia, agora ela existe para te ajudar e te levar num caminho que você deseja, para você resolver um problema que você tem. De forma imediata, sem demorar, sem ter que assistir curso, sem ter que entender de prompt, sem ter que entender de inteligência artificial. Você só precisa conversar de forma natural com a pessoa, não é com a pessoa, com a entidade, com o agente que a gente criou para você. Então se você tem aí disposição para poder fazer a tua parte, cai para dentro, site da Sage Retention, a gente vai estar te esperando ali para poder te ajudar a entender como que você faz para poder usar os agentes e tudo mais. Beleza? Geralmente eu faço uma live aqui de 30 minutos, já estamos chegando nos nossos 30 minutos aí. Queria agradecer a todos aí e entra aí no site da Sage Retention, onde você vai ter a oportunidade de adquirir esse nosso sistema de 50 agentes por apenas R$ 297. Vejo você aqui dentro, beleza? Boa sexta-feira, bom final de semana, seja feliz, cuida da tua parte, a minha eu já fiz. Eu quero te ver aqui dentro colhendo frutos, porque é isso que eu idealizei. Eu vou criar algo e você vai ter a oportunidade de usar aquilo e transformar a tua empresa, transformar a tua vida aí através do digital. Seja feliz, sucesso!